Segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aqui ele reconhece genuinamente os seus pecados. Ele diz assim: não tenho como esconder de ti quem eu sou. Aí ele completa: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Então ele pede uma transformação por parte de Adonai. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. É essa purificação que ela é oriunda da confissão de pecados. E aí ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se os ossos que tu quebrastes. Então ele aceita a punição de Adonai em consequência do pecado, mas ele conta com Adonai para purificar a vida dele. Aí ele começa a dizer: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha aqui o segredo onde está. Cria em mim, ó Elohim, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui é a mudança genuína do caráter do homem e da mulher, expresso nas palavras de Davi. Me lances da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti retornarão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Elohim, Elohim da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Eterno, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Ele está glorificando Adonai por ter saído de uma condição de pecado e ter atingido uma condição de purificação. Só que dá uma olhada aqui agora no verso 16. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Ele aqui afirma que os sacrifícios não são deleitosos para Adonai. Só que por que ele fala isso? Ele fala isso dentro de um conceito onde o sacrifício não é feito alinhado à verdade dentro do nosso coração. Aí ele completa: os sacrifícios para Elohim são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Elohim. Ele diz assim: o coração precisa mudar. Mudando o coração, olha como é que ele completa, verso 18: abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aí ele diz assim: a partir do momento que o meu e o seu coração é transformado por Adonai, o meu caráter é transformado, a minha alma é sarada por Adonai, aí sim os sacrifícios serão aceitos diante de Adonai. Você lembra de Yeshua? Quando Yeshua curava alguém, qual era a primeira ação que Yeshua fazia? Vai lá no templo, oferece o sacrifício ao sacerdote e dê honras à Torá de Moisés. Ele não impedia que o homem cumprisse o ritual de sacrifício à risca, mesmo tendo sido ele o responsável pela cura. Uma coisa não isenta a outra. Dentro de um contexto que nós temos hoje, os sacrifícios são as orações que nós nos apresentamos 2 ou 3 vezes ao dia diante de Adonai. Se eu me apresento a Adonai com um coração sincero, confesso meus pecados e dou a Adonai a oportunidade de transformar a minha vida, ele aceita a minha presença num sacrifício. Agora, se eu venho no sacrifício para cumprir tabela e bater ponto na congregação ou em casa, isso para Adonai torna-se abominável. Esse é o desprezo que Adonai tem ao sacrifício quando ele não vem vinculado a um desejo interior do homem de mudar. Isso é um paradigma que nós precisamos quebrar. Nós não somos convidados para ser igrejeiros, frequentadores de igreja. Nós somos convidados a comparecer diante de Adonai para sinceramente nos transformarmos diante de Adonai. Como ali Jacó morreu se permitindo fazer. A conclusão que nós temos é que, de forma prática, nós precisamos entregar um animal morto para que possamos manter a nossa vida.
No período de Moisés, o Eterno estabelece os rituais de sacrifício dos animais para solidificar este conceito. Porém, escondia por detrás deste estatuto uma excelência muito mais profunda do que um animal perfeito como meio de manter a vida. As ofertas sacrificiais são, na verdade, uma sese, um exercício diário para aperfeiçoarmos a morte do nosso próprio eu. O verdadeiro e necessário animal que precisa morrer no altar para termos direito à vida eterna. Isso nós vamos estudar assim de maneira repetitiva, principalmente Levítico capítulo 1 ao capítulo 7, onde os rituais de sacrifício são batidos ali, ensinados para nós, e em Números capítulo 28, onde ali ele resume os rituais de sacrifícios diário, semanal, mensal e anual. Então, quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós vemos Jacó falando da sepultura desse eu. O símbolo ali que a caverna de Macpela trazia era daquele futuro conceito que viria chegar aos nossos corações da morte da nossa natureza como uma coisa palpável para nós. Cada um dos patriarcas, se nós olharmos as histórias de Abraão, Isaque e Jacó, eles puderam experimentar a morte da natureza humana em vida, selando o anúncio da ressurreição dos mortos através da morte física, precedida da morte do seu próprio eu. A ressurreição dos mortos, ela era conhecida e pretendida pelos patriarcas. E tal fato pode ser sustentado quando vemos o zelo e o cuidado do patriarca com a questão da sua sepultura. É isso que a gente começou falando. Por isso a insistência de Jacó de exigir de José e de seus 12 e dos seus outros 11 irmãos o destino certo da sua sepultura. Porque ele queria deixar como exemplo para nós a necessidade de nós olharmos para esta questão e palparmos isso na nossa vida cotidiana. Porque senão, você sabe o que acontece? Isso torna-se uma história, Lu, que passa. Jacó morreu e foi enterrado junto a Abraão e a Isaque. E fica como uma coisa exclusivamente simbólica. E não é isso que o Eterno quer de nós. E isso é tão sério que vocês sabem aonde hoje está a Gruta de Macpela? Vocês sabem o que foi construído em cima da Gruta de Macpela, na cidade de Hebrom? Hebrom hoje tem domínio palestino, Liz. Não está na mão do povo judeu. E construíram uma mesquita gigante em cima do campo de Macpela. A simbologia desse lugar, ela fala tanto ao coração dos homens, que para tentar enterrar este conceito e esse entendimento por trás, Felipe, da importância que aquilo ali traz para a nossa vida, eles construíram uma mesquita em cima. Eu acho que depois da área do templo ali, que fizeram a mesquita também em Jerusalém, Hebrom vai ser uma senhora guerra quando o povo judeu for tomar aquilo de volta. Porque ali é a assinatura de posse da terra, com os patriarcas enterrados ali, que dá a Israel e outorga a Israel o direito sobre a terra. Israel vai tomar a terra de volta. Cedo ou tarde a Bíblia diz que eles terão autonomia na terra. E talvez seja o segundo lugar mais confuso para lidar, porque ali os muçulmanos tentam esconder a assinatura de propriedade da terra que foi dada a Abraão quando ele comprou aquele campo. Uma coisa muito interessante, que eu comecei a olhar para isso, Liz, foi assim: mas aonde está a salvação para o gentio no meio disso tudo? Aonde estamos nós, Felipe? Porque a gente está ouvindo falar de Jacó e da descendência de Jacó, correto? E aí eu me deparei com uma coisa muito interessante. Olha o capítulo 48, lá da Paraxá, Gênesis 48. Olha o verso 5. Olha o que o verso 5 fala. Gênesis 48, verso 5. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. É como, Liz, se eu chegasse para você e falasse assim: Davi e Lucas agora são meus filhos. Ele toma do verdadeiro pai e absorve para eles.
A pergunta é, por quê? Muitos defendem que por uma questão de exaltar José sobre os irmãos, ele faz aquilo como uma honra a José. Ok, eu aceito e concordo, isso daí, não discuto isso. Mas Efraim e Manassés nasceram onde? No Egito. Era filho de quem? De hebreu ou de egípcio? Egípcia. O sangue de José, Felipe, misturou-se no Egito e gerou descendência. Essa descendência tem direito à posse da terra. Efraim e Manassés, Ulisses, vão ser tratados como os filhos originais de Jacó para terem direito legítimo à terra. Nós, nascidos no Egito, na grande maioria de nós aqui, sangue judeu dentro do Brasil, em 70% da nossa população, nós somos esses mestiços, Ulisses, que temos direitos à posse da terra por uma absorção muito maior do que o sangue que corre na veia. Mas porque Jacó lá atrás, ele absorveu filhos mestiços nascidos no Egito para dar direito a eles legítimo de posse de terra. Nós temos direito à posse da terra. Nós não temos direito de querer substituir Israel, Dina, mas nós temos direito à mesma terra que foi dada a Abraão, Isaque, a Jacó e a sua descendência, porque Jacó nos transplantou para dentro da família dele. Só que Ulisses, ele fez isso com 2, pequenininho. Virando a página, já se tornaram 600 mil. E de Efraim e Manassés eram milhares. Milhares com direito à posse da terra. Mas vocês querem ver uma coisa interessante? Que o Eterno, quando ele faz, ele nunca... Ele estabelece marcos muito específicos a respeito disso. Quando Jacó absorve, ou melhor, enxerta uma descendência estrangeira como parte da sua semente, que habitaria na terra de Canaã, ele fazia ali a inclusão do estrangeiro no direito à posse da terra. Ou seja, aqueles que não nasceram na casa de Israel adquirindo o direito de filhos, tornam-se herdeiros. Só que aí quando a gente vai ver lá na frente, nós vamos ver tudo bem. Efraim e Manassés receberam terra. Mas você vê o Eterno pegando aqueles, Ulisses, que não estavam contados entre Efraim e Manassés. Observa Êxodo capítulo 29, verso 45. Êxodo 29, verso 45. Êxodo 29, capítulo 45, diz assim: habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Elohim. Isso aqui é quando Adonai determina que eles construiriam um tabernáculo itinerante no deserto para habitar no seio de cada hebreu, certo? Grava essa palavra, no meio é no seio de cada hebreu, é no interior de cada hebreu. Agora, vai lá em Josué, capítulo 15, verso 13, para vocês verem uma coisa. Josué 15, 13. O título da Bíblia está dizendo aqui a herança de quem? De Judá, certo? Aqui era a distribuição de terra dos filhos de Israel que nasceram no deserto e sobreviveram ao retorno para Canaã. Ou seja, a geração que sai do Egito já tinha morrido, os filhos que nasceram no deserto vão tomar posse segundo as suas tribos. Aqui o Eterno começa. Dan vai para um lado, Efraim para outro, Manassés para outro, Judá para outro, Benjamim para outro. Ele começa a fazer distribuição de terra. E no meio da terra de Judá, no meio do povo judeu, olha quem recebe terra, Ulisses. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma porção no seio dos filhos de Judá, conforme o dito do Eterno a Josué, a saber, Kiriat Arba, que hoje chama-se Hebron. Arba era pai de Enaque. Tá, tudo bem. Calebe recebeu a terra dentro de Judá, onde era o campo de Macpela, onde estava enterrado Abraão, Isaque e Jacó, certo? Quem era Calebe?
Quem era Caleb? Quem era Caleb? Caleb era um mestiço, filho de hebreu com quenezeu. Jefoné era um quenezeu, era um daqueles habitantes primitivos da terra de Canaã que se casou com uma hebreia no Egito e gerou a Caleb. Então, Ulisses, a conclusão é o seguinte: dos dois que sobraram de pé do deserto, um era judeu inteiro e o outro era mestiço. A fidelidade estava no coração, não estava no sangue que corria na veia. E este mestiço, ele recebe a terra em Judá, onde estava enterrado Abraão, Isaac e Jacó. Adonai insere ou não insere o estrangeiro no meio desse contexto? Só que aqui eu volto a dizer, ele faz isso numa proporção ainda pequena. Porque viria aquele no futuro, Ulisses, que está descrito lá em Efésios. Abre lá Efésios para vocês verem. Gálatas, Efésios. Deixa eu achar Efésios aqui. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Aqui nós vamos ver o ministério de Yeshua incluindo a todos. Por isso que nós não podemos negar Yeshua na nossa vida. Sabe por quê? Jacó fez com 2, Daniel. Efraim e Manassés virou uma multidão, mas ainda uma multidão pequena comparado com o que existia no planeta. Caleb, pequenininho. Yeshua vem e faz com todos. Essa inserção ela é prevista na Torá desde o princípio. O judeu e o gentio caminhando juntos, adorando um único Deus. E aí, olha o que é que Paulo conclui. Por isso a confusão com Paulo. Verso 11 de Efésios 2. Portanto, ele falando para os gentios, lembrai-vos que vós outrora erais gentios na carne. Essa é a nossa condição. E chamados incircuncisos pelos que na carne se chamam circuncisos, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem o Machia, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Elohims no mundo. Mas agora, em Yeshua HaMashiach, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue do Mashiach chegastes perto, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no seio, desfazendo na sua carne. Lembra que Caleb recebe terra no seio de Judá? A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Elohims em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, entregou as boas novas da paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, pois por ele ambos têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Elohims, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Mashiach Yeshua a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no eterno. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Elohims no Espírito. Então, quando nós vemos esta questão envolvendo a inserção através da sepultura de Jacó, esse sepultamento de Jacó, ele era o anúncio daquilo que Yeshua viria fazer, unindo judeus e gentios através da morte da natureza carnal e da ressurreição dos mortos. Quando nós temos essa consciência plena, nós vamos entender o tanto que Jacó lutou e clamou para que os seus filhos o enterrassem no lugar correto, porque aquele lugar ali ele simbolizaria o retorno de judeus e gentios ao eterno através da ressurreição dos mortos. E uma coisa interessante é que eu queria encerrar com uma questão que permeou, Ulisses, os nossos dias aqui em Hanukkah.
O Eterno em Hanukkah disse que no 8º dia de Hanukkah nós deveríamos nos apresentar para que as nossas feridas de alma que estavam interferindo neste processo do Eterno em gerar uma nova vida em nós, ela teria que ter um fim. Nós precisaríamos parar de lutar contra o Eterno e deixar para trás estas mazelas da nossa alma e buscarmos uma vida de integridade com Adonai, uma vida verdadeira. E aí eu escrevi assim, me lembrando das palavras do Eterno em Hanukkah. O Eterno tem apelado para que possamos tomar posturas diferentes desde o último dia de Hanukkah, sendo proposto a nós o abandono total de uma vida aprisionada pelos pecados latentes em nossa alma. Para que isso ocorra, é necessário que nos tornemos verdadeiros holocaustos, contínuos diante da presença do Eterno, e assim permitirmos a Ele remover de nós todo o excesso da nossa alma. Não há outro caminho para tomarmos posse da terra e descermos à sepultura em paz, como fizeram os patriarcas. Porque fica muitas vezes uma sensação na nossa cabeça, dizendo assim: eu celebrei o último dia de Hanukkah. Então o fato de eu ter me apresentado, Ulisses, resolveu o problema da minha alma. Não é assim. O que nós fizemos ali foi dizer sim a Adonai, sim ao tratamento proposto por Ele a nós, mas nós temos que viver o processo. Não esqueça que antes de Jacó descer à sepultura, ele viveu 17 anos no Egito. Ele foi tratado, eu não posso dizer, mas ele terminou o tratamento dele no Egito. E aí é que fica muitas vezes aquela sensação de que nós não conseguimos compreender as coisas que o Eterno fala conosco. Porque se nós saímos de Hanukkah com a mesma consciência que entramos, nós já dissemos não ao Eterno. Mas se nós entramos com a consciência de que dissemos sim, mas que foi como um estalar de dedos, Bira, eu entrei de um jeito e saí de outro, nós estamos nos enganando. Porque essa transformação que o Eterno vai fazer conosco vai custar uma experiência de sacrifícios diários junto ao Eterno. E esse que é o preço difícil da gente querer pagar. Esse é o preço difícil. Sabe por quê? Porque nós vivemos primariamente em coletividade. Lembre-se que a sepultura dos patriarcas era uma sepultura coletiva. Para o lugar que nós desejamos ir, outros também precisam e têm o direito de ir. E muitas vezes o problema, Ulisses, está dentro do meio onde nós vivemos, que nós não queremos deixar as coisas que ocorrem perifericamente a gente, e isso interfere diretamente dentro do nosso bem-estar, dentro da casa de Adonai, e isso nos impede de receber o tratamento do Eterno. Foi por isso que, quando eu estava olhando a palavra, eu parei lá em Romanos capítulo 12, Reinaldo, que eu te falei que eu ia terminar com Romanos 12, eu queria ir lá com vocês. Porque Romanos 12, de 1 a 8, ele vai falar o exercício que cada homem e cada mulher precisa ter diariamente para se tornar um sacrifício vivo diante da presença do Eterno. O título da minha Bíblia está até escrito sacrifício vivo, porque não é depois da morte que nós vamos servir como holocausto, é antes. Paulo diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, que é o vosso culto racional, que é o vosso serviço, é o vosso sacrifício racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação. Ou seja, não busque o excesso de conhecimento, busque o necessário para a minha e a sua vida ser transformada. Mas saiba com moderação, conforme a medida da fé que Elohim repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo no Messias,
mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou ao que exorta, exorte. Use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Então Paulo aqui, ele pega todo este problema de ferida de alma, de morte de natureza carnal, e ele enxerga isso dentro do meio da coletividade. E aí eu me torno empecilho para o Rafa caminhar. O Rafa torna empecilho para o Biratã caminhar. O Biratã se torna empecilho para a Laila caminhar. E assim nós somos empecilhos uns para os outros. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós somos partes de um mesmo corpo. Se o Bira vai mal, eu estou mal. Se o Felipe vai bem, eu estou bem. Se o Rafa está bem, a Laila está bem. Enquanto nós não embutirmos esse entendimento no nosso dia a dia, dentro e fora desta casa, nós vamos continuar, muitas vezes, tendo dificuldade de acessar a presença de Adonai da forma como ele tem nos exigido, por conta de problemas existentes entre nós mesmos. E essas feridas que nós temos uns com os outros é que Adonai, em Hanukkah, exigiu que nós deixássemos no altar dele, para que ele pudesse tratar a cada um e nós nos tornarmos um corpo coeso, andando em unidade, desejando o bem uns dos outros. E aí sim, para que nós alcancemos isso, Vanessa, sem morte da natureza carnal, dá não. O sujeito limpou o banheiro ali, veio outro e sujou o banheiro, Ulisses, todinho. Eu tenho que me permitir, Ulisses, ver o banheiro sujo e ir lá limpar de novo. Não que o outro que sujou tenha o direito de ficar sujando. Adonai tem que tratar com ele. Mas eu tenho que me dominar e olhar para o banheiro e ir lá e limpar o banheiro de novo, Ulisses. Isso é difícil que dói. Se eu ferir a você, Wagner, eu vou ter que me ajustar com você. Mas a ferida que eu te provoquei tem que ser da parte de Adonai encarado por você como um tratamento para você. Isso para cada um de nós. Porque isso vai nos fazer encarar esta tal doutrina da ressurreição dos mortos como ela é. Vocês já pararam para analisar que a Bíblia Sagrada ela é recheada desses exemplos? Quer ver um? Você imagina Jacó. Promessa estava sobre ele. Ele tinha os 12 filhos, Felipe. Ele levou o nome do povo que saiu de Abraão. Ele ficou 17 anos no Egito. Vocês acham que ele lidou com coisas, digamos assim, suaves no Egito? Vocês acham que foi fácil conviver com a idolatria, com a prostituição, com todas as más condutas que havia no Egito? Não foi. Vocês querem ver um exemplo que eu estava analisando esses dias por uma questão de uma conversa que eu e Laila estávamos tendo lá em casa, e ela tocou num assunto e me fez lembrar de um texto. Vocês lembram de Davi quando estava velho, morrendo, que ele era idoso e que escolheram uma jovem virgem do meio dos filhos de Israel para cuidar dele no leito de morte? A Bíblia diz que Davi não se deitou, ele se casa com ela, ela cuida dele no leito de morte. Mas, Lu, eles não têm relação de marido e mulher, Ulisses, não tem. Era um zelo de uma virgem jovem com um homem senil morrendo numa cama, Felipe. Você acha que foi fácil, Dina, para essa jovem cuidar de um velho homem? Por mais que Davi fosse o rei Davi, uma mulher jovem, Ulisses, querendo um marido jovem para constituir família e ter uma vida normal como todo mundo tem, ela foi submetida a cuidar do rei Davi. Vocês acham que quem dava banho no rei Davi? Quem limpava os excrementos do rei Davi na cama? Sim, mas eu digo assim, imagina uma jovem pegar um idoso. Davi morreu com quantos? 70 e poucos? Não lembro. Depois eu olho. Você imagina Davi refém de uma cama para tomar banho, para comer, para se limpar, Felipe. Uma jovem, sei lá, de 20 anos. Ela ficou com Davi até o fim. Você acha que essa jovem não foi tratada? Você acha que ela não foi amassada por Adonai?
Eu não sei qual foi o futuro dela, se ela se casou depois de novo, Liz, e teve filhos e constituiu família, eu não sei. Eu só sei que foi tirado dela, entre aspas, um direito de se casar com um homem da sua idade, ter filhos e ter uma vida normal. Normal, né? Entre aspas. E ela foi cuidar de um homem senil, refém de uma cama. São esses exemplos que nós vamos vendo na Bíblia Sagrada. Se nós olharmos com carinho, a Bíblia ela é cheia desses exemplos para nós, de que só assim nós vamos ser tratados por Adonai. Porque se eu tiver tudo o que eu quero, na hora que eu quero, no tempo que eu quero, eu não passo de um menino mimado diante de Adonai. Ele precisa tirar algo de nós para nós amadurecermos e crescermos como servos diante da presença dele. Então que quando nós virarmos a página, né, e de maneira milagrosa Bereshit se encerrar e iniciar Shemot com a multiplicação das vidas, nós possamos ter essa lembrança na nossa mente, que faz parte da nossa responsabilidade multiplicar vida. E nós só vamos multiplicar vida quando nós cairmos no entendimento da morte da natureza do nosso eu, porque é assim que Yeshua ensinou que a semente ela vai crescer. Amém? Que o Eterno muito nos abençoe, que Ele possa refrescar este dia que está muito quente e possa nos agraciar diante da presença dEle. Amém? Eterno, em nome de Yeshua, nós queremos Te louvar, queremos Te agradecer, queremos fazer, ó Pai, um agradecimento especial pelo almoço que tivemos, com a cozinha inaugurada. Foi um almoço de gratidão a Ti, Pai, porque o Eterno muito, Pai, nos ajudou ao longo desses anos, mas hoje deu a esta casa um grande presente. Muito obrigado, Adonai. Nós queremos pedir a Ti que nos faça encerrar esse Shabat em paz, com alegria nos nossos corações de estarmos na casa do Eterno, observando os últimos momentos desse Shabat. Nos abençoa, nos guarda e nos protege. E nos dê um início de semana na Tua presença. É o que Te pedimos em nome de Yeshua Messias. Amém. Shabat Shalom a todos.